Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Você que vai me ouvir por alguns instantes, quero dizer que é muito bom poder compartilhar coisas boas e com pessoas que também gostam, também estão assim prontos para receber, que querem melhorar, que querem se desenvolver, que valorizam, né, os conteúdos e valoriza a essência da vida, né? Então, como eu havia dito anteriormente, entre várias obras que eu leio, eu estava lendo então uma obra da pastora Thalita Pereira. Essa obra dela tem por título ah, Quero apresentar você. Então, ela discorre sobre alguns personagens bíblicos e faz um paralelo, contextualiza ah, a personalidade de alguns personagens bíblicos e ela traz referência aos cuidados de Deus para com estas pessoas. Então, ela faz uma abordagem na esfera da fé. E eu lendo a obra, venho então trazer a minha interpretação para você, não fugindo da esfera da fé, mas fazendo uma abordagem também a título de um treinamento da gestão da emoção, fazer um treinamento para buscar foco, disciplina, sabe? Conhecer a nossa essência, buscar também aplicar a estrutura da PNL, né? Então vamos lá. Nesse terceiro capítulo, ela aborda sobre a singularidade desse personagem. Quem é o personagem a qual ela se refere? Ela se refere a Davi. Então, ela começa nesse terceiro capítulo dizendo assim, o subtítulo diz assim: reconheça que você não é o que você faz. Ao nos reportarmos então a história de vida desse personagem, sabemos então que Davi, nesse momento que ela escolhe para fazer a abordagem, é um momento em que Davi, ele foi chamado para ser consagrado a ser rei de Israel. O momento específico em que ele é chamado, ele está onde? Ele está distante de casa, eu já falei isso no outro capítulo. Ele está em uma situação até considerada inusitada ao meu olhar. Ele está longe de casa, então, no meio do campo, pastoreando as ovelhas de seu pai. Ele não tem trajes exuberantes, ele não tem um olhar altivo, ele nem sabia o que estava acontecendo, para ser bem real. E conjecturando, então, eu vejo que certamente seu estado emocional deveria ser os mais diversos. Não é possível definir, porém, eu subentendo que notando a sua bravura a partir daquele momento, então, em suas ações futuras, de acordo com registros históricos e até bíblico, né? De acordo com o que a gente ouve, o que a gente lê, do desfecho da sua história, do seu legado, eu subentendo que naquele exato momento que ele foi chamado para vir para casa, porque algo novo ia acontecer, ele, no meu entendimento, de acordo com a escala da energia, a escala das emoções do Dr. David Hawkins, deveria as emoções dele estar num padrão de coragem,
E eu vou te dizer por quê. A coragem dentro dessa escala feita pelo Dr. Hawkins, publicada em 1995, quem vibra, quem está no padrão da coragem, nesse momento vibra numa escala de 200 Hz. Muito bom para o seu dia. Uma pessoa que vibra na energia, ou melhor, no padrão da coragem, vibra uma energia positiva. Ele está pronto para gerar qualquer expectativa, qualquer espírito de dinamismo, de entusiasmo, de força, de determinação. E por que eu abordo com essa visão? Porque até entendo que eis a razão pela qual a autora escolhe o tema: reconheça que você não é o que você faz. Eu identifico isso e quero fazer um paralelo. Quantas pessoas hoje, em toda parte da Terra, estão ativos em uma função, em um cargo, em uma tarefa e sendo rotuladas pelo que elas fazem. Quantas pessoas? Eu quero começar minha abordagem por aí. E eu observo que os motivos que as rotulam podem ser os mais diversos. Mas aqui eu trago uma observação pessoal, olhando estas pessoas pelo seu padrão mental, que é o que faz toda a diferença. E por que eu falo assim? Porque se fizermos um paralelo com o momento que esse menino de 17 anos, era um menino, hoje, você fala um jovem de 17 anos, uma jovem de 17 anos, mas bem mais lá atrás, 17 anos ainda era um menino, sem malícia, sem maldade, mas aí, sabendo da história de Davi, da sua bravura, do desfecho das suas ações, eu contextualizo hoje com as pessoas no mundo inteiro. Não é aqui, não sou eu, não é você. É num contexto geral. O ser humano, ele é, na verdade, rotulado muitas das vezes pelo que ele faz, mas o correto é que quando você olha o padrão mental daquela pessoa, é que você entende por que ela é rotulada. E é por esse caminho que eu quero fazer e trazer a minha interpretação sobre o que é singularidade. O que é essa peculiaridade do ser humano? E como é que eu posso reconhecer que eu não sou o que eu faço e que eu sou muito mais que isso? Vou discorrer mais um pouquinho. Então, enquanto na verdade eu ou alguém gostaria de estar em outro lugar e não aonde ele está, fazendo o que ele está, fazendo outra atividade, né? A exemplo desse menino, naquele momento que ele foi chamado para se apresentar na sua casa, na presença do profeta Samuel, a sua função exatamente era de pastorzinho, simplesmente. Era um menino que estava no campo pastoreando as ovelhas, apenas as ovelhas do pai. Mas ele é escolhido, ele é chamado. E sem saber de nada, ele vai, certo? E ele vai, a gente observa que ele vai dentro de um padrão mental, onde a gente identifica que ele tem coragem. Se ele tem coragem, de acordo com essa escala que nós conhecemos, ele está vibrando numa energia de 200 Hz. Então, vai observando onde eu quero chegar.
Voltando no personagem, na trajetória da sua história, ele somente vem comprovar que, além de um pastor de ovelhas, além de estar lá naquela função, longe de todo o movimento da cidade, longe do oba-oba, longe dos aplausos, longe da mídia, digamos hoje, né? Longe de tudo isso, ele está a sós, numa função simples, mas que era peculiar dele. Ele tinha sua singularidade, ele fazia com amor. Depois, mais lá na frente, nós sabemos pelos registros históricos que ele praticava muitas peripécias, ele fazia coisas grandes lá no campo. Ele conta dos momentos que ele livrou as ovelhas das garras de um leão, das garras de um urso. Imagine quem era esse personagem. Tamanha era a coragem, a força, a vontade. Você tá me entendendo? Ele não era simplesmente o pastorzinho de ovelha. Ele era alguém que fazia acontecer lá atrás das malhadas, lá no campo, lá cuidando simplesmente de ovelhas, lá enfrentando as feras do campo. Lá ele escrevia uma história onde um olhar sobrenatural, aquele que muitas vezes não é a maioria. Algumas pessoas fogem, acham que estão sozinhas no universo, no cosmos, no mundo, na terra, dentro de casa. Existem pessoas que até cercado de multidões de pessoas se sentem pura e simplesmente sozinha, abandonada. Ele não. Ele tinha um entusiasmo, ele tinha uma força e havia alguém com um olhar soberano que estava de olho nele, porque os registros históricos, os registros sagrados diz que Davi foi um homem, foi um rei segundo o coração de Deus. Eu não vou aqui me prender apenas na esfera da fé, na espiritualidade, como eu já te disse. Eu quero também fazer uma abordagem em cima da estrutura da PNL. Eu quero fazer uma abordagem em cima de um treinamento pessoal, que é o que a gente mais precisa hoje. Mais precisa, que eu digo, no contexto físico, natural. Não podemos esquecer que temos um espírito, não somos obras do acaso. Nós somos alguém que existe com um propósito. E é aí que eu quero chegar. A minha e a sua singularidade tem um propósito. Bom, vamos lá. Voltando no personagem. Na trajetória de sua história, então, ele vem comprovar que, além de um pastor de ovelha, ele era também um grande líder. Ele fez coisas que inspiram gerações e gerações. Ele matou o gigante Golias, depois de ungido rei. Tem toda uma história onde ele vai para o campo levar alimento para os irmãos, e ele vê lá um alvoroço, e tem um dos 5 gigantes que fazia parte do exército dos filisteus, estava ali afrontando o povo de Israel, e nós sabemos que ele, pela sua bravura, vai lá e derruba aquele gigante denominado Golias. Ali então começa a história de um grande líder. É muito linda a história dele. Mas onde que eu quero chegar? Além de ter vencido Golias, ele venceu também inúmeras batalhas. Ele foi fiel, ele foi humilde e obediente a Deus em várias situações. Mas Deus não o amou mais por nenhum desses feitos. Embora esse mesmo Davi, já agora ungido rei, ele teve seus momentos de erros. Porém, Deus não o amou menos por nenhum de seus pecados. Digamos assim,
por seus erros, ou seja, por suas falhas de ter errado o alvo, porque pecado, na verdade, uma linguagem de doutrina bíblica, né, de doutrina teológica, é nada mais, nada menos do que errar o alvo. Quando eu peco, eu estou errando o alvo. Meu alvo deve ser procurar acertar, ir na direção certa. Existem códigos, né, que nos disciplinam. Existem ordenanças, mandamentos, instruções e que às vezes a gente erra o alvo, né? Bom, vamos lá. E assim então é também conosco. Quantas vezes não reconhecemos o grande amor de Deus por nós e falhamos e deixamos de viver com foco. Esse é também mais um dos pontos relevantes desse capítulo. Vamos contextualizar para nós mulheres e se tiver algum homem assistindo, você pode também se incluir. Algumas de nós, gastamos parte considerável da nossa vida nos sentindo muito mal sobre nós mesmos, muitas das vezes. Por quê? Porque há uma cobrança do meio em que vivemos, que o nosso valor está ligado àquilo que fazemos. Você está compreendendo o que eu estou falando? Muitas das vezes nos menosprezamos, nos minimizamos, nos sentimos mal, gastamos tempo, deixamos de vibrar na mais alta voltagem da energia, deixamos de fazer acontecer com uma vibração melhor, porque ficamos pensando então que o que somos está ligado ao que fazemos. É aqui que eu quero me prender também. Olha como isso se estende a outras esferas, a outras pessoas, a outras ações. Existem pais, veja bem, existem pais que costumam comparar os seus filhos com os dos outros, com o do vizinho. E muitos filhos, aí começa o problema. Muitos filhos talvez irão crescer com traumas, pensando que somente serão aceitos pelos outros se fizerem algo importante, gerando aí então as denominadas crenças limitantes que vão lhes travar, que vão torná-los praticantes agora da autossabotagem, da procrastinação. E é aí que eu digo para você, se você identifica em você que você se autossabota, que você procrastina muito para fazer alguma coisa, pare e pense. Será que você não está se desvalorizando? Será que você não está acreditando também que para você ser importante, você precisa o seu valor estar ligado àquilo que você faz e aquilo que você faz tem que ser importante para os outros? Será? Pare e pense. Vamos caminhar mais um pouquinho para você entender melhor. Nós, seres humanos, somos capazes de ver o que o outro faz e não compreender como e para que se faz aquilo. Porém, à luz da fé em Deus, né? À luz da doutrina, à luz da orientação, à luz da vontade de Deus, que eu discorro e acredito por meio da Escritura Sagrada, por meio dos ensinos teológicos, à luz disso, eu sei, eu
repreendo e eu venho declarar para você que Ele sabe. Você, eu, nosso próximo pode não saber, mas Ele sabe por que fazemos aquilo, por que estamos naquele momento fazendo tal coisa. Há um propósito. Então, sai daqui uma das razões por que é importante a prática de desenvolvermos a nossa fé, a nossa confiança, praticando ao menos os princípios básicos, como são dois. Lá no passado, o povo de Israel, o povo monoteísta, que acreditava num único Deus, eles eram regidos pelas leis de Moisés. Moisés escreveu 10 leis que ele recebeu de Deus. Mas quando então o Filho de Deus, quando o Messias, quando o grande sábio, o grande mestre, aquele que eu chamo de o grande coach, vem, passa pela terra e deixa novos ensinamentos, quando ele vem, ele resume em 2 mandamentos, que é, todo mundo sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu descubro isso e me esforço para essa prática, eu analiso o seguinte, o que isso significa? Significa que para eu reconhecer um ser divino e superior que se conecta comigo, que se conecta com o homem, e ele se conecta através de um canal espiritual. E para eu reconhecer que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesma, eu devo então parar, pensar, refletir e buscar ter um sentimento. Porque se não houver sentimento, não haverá ações, não haverá atitudes, não haverá mudança de atitudes. Você está me entendendo? E logo a gente identifica o seguinte, que nenhuma pessoa que não se ame de verdade, será essa pessoa, se ela não se ama de verdade, ela jamais será capaz de amar o outro. Ela até diz, eu amo o próximo, eu amo as crianças, eu amo o velhinho, eu amo aquele que está abandonado, eu amo. Mas eu quero dizer para você que se essa pessoa não manifestar a resignação, o altruísmo, né, que é nada mais nada menos do que colocar-se no lugar do outro, que ter o desprendimento das coisas materiais, das coisas terrenas, do orgulho, da avareza, da ambição. Se essa pessoa não tiver nessa prática diária, ela poderá até dizer que ama o próximo, mas logo nós identificamos que essa pessoa não sabe receber o amor. Por consequência, ela não sabe também aproveitar as oportunidades da vida. Ela pensa que ama alguém, mas ela está se enganando. Bem, eu abri esse parêntese falando dessas 2 bases, que é a estrutura para o nosso conhecimento, para a nossa identidade e para a descoberta da nossa singularidade. E para que nós possamos também reconhecer que não somos aquilo que fazemos, somos muito mais que isso. Nós somos seres colocados aqui nessa terra, vindos com um propósito ainda maior. Eu quero dizer que somente se amando
e reconhecendo o seu potencial de fato e de verdade, o seu valor, que você é uma pessoa além do que você faz, é então que você será capaz de amar o próximo, sem fazer distinção, sem fazer acepção, respeitando o seu modo de ser, o modo de ser do próximo, que não é apenas um modo de ser, mas é um modo de ter e fazer o mundo acontecer. Existem pessoas em altos escalões, em níveis elevados, no trabalho, na política em geral, em qualquer segmento da sociedade. E assim é preciso, é necessário que haja também pessoas em níveis menores, em camadas menores da sociedade. É necessário. Agora eu te pergunto, como vamos valorizar as pessoas pelo que ela faz? Nós devemos valorizar as pessoas pelo que ela é, pelo que ela tem, pela sua essência. Mas para que possamos fazer isso, cada um de nós precisamos entender, compreender, exercitar, praticar e reconhecer. Tá conseguindo entender meu raciocínio? Veja bem, se Davi tivesse uma mentalidade de que ele era apenas um pastorzinho de ovelha e que ele ia ficar ali para sempre só fazendo aquilo, ele não teria sido escolhido por Deus, ele não teria sido chamado, não teria recebido a unção de rei. Na primeira oportunidade que ele teve de manifestar a sua bravura, a sua vontade de ser, o seu eu no domínio, no controle, na ação eficaz, ele não teria feito nada, ele seria apenas mais um com medo do Golias. Agora eu quero contextualizar com os dias atuais. Para um pouquinho e pensa, tem algum gigante te intimidando? Tem alguma coisa te assustando? Dizendo que você não é capaz? Que você é mais uma que vai ceder e que vai ser vencido? E que você vai então se auto-sabotar? Você vai procrastinar uma atitude? Tem? Então, vai até o final desse vídeo, que eu vou esclarecer melhor para você. E depois desse vídeo, você vai entender tal qual é a sua importância, é o seu papel, tal qual é vital a sua atitude, o quanto a sua essência é ímpar, é singular, o quanto você pode fazer acontecer. Se você desejar, você consegue. Você pode. E você merece. Você está escrevendo uma linda história. Você é parte de uma história. E você está escrevendo uma história. E você vai deixar um legado. Você está me entendendo? É disso que eu quero falar. Qualquer livro que eu ler, eu vou tirar a minha interpretação e eu vou estar sempre colocando numa tríade: Deus, o natural e o psicológico. Você tá me entendendo? Eu não consigo fugir do espiritual. Eu tenho a espiritualidade, eu tenho a naturalidade e eu tenho a minha psique. Então eu tenho o meu espírito, o meu corpo e a minha alma. Tá me entendendo? Mas vamos discorrer mais um pouquinho. Se assim nós procedermos, então, nós vamos observar que algumas vezes, ou por anos, né? Nós estamos fazendo as coisas certas muitas vezes pela motivação errada. Por quê? Porque nos preocupamos em fazer e terminamos nos esquecendo de ser. Mas não é para você chorar o leite derramado. Agora, exatamente agora, nesse momento presente, é hora de reflexão. E de daqui para frente,
começarmos a escrever uma história diferente. Agora então, eu trago a chave para que venhamos destravar e definitivamente compreender e começarmos entendendo, compreendendo de que você, de que eu não somos o que fazemos. Você é muito mais. Você está muito além do que você pensa ser. Assim, com essa palavra, eu vim também te dizer que você deve se observar, observar, conferir seus sentimentos, conferir suas emoções em vários momentos da vida, mudar sua crença. Se enfatizaram algo para você no passado e isso gerou uma crença limitante, hoje você pode mudar isso. E de que maneira? Perguntando. As perguntas são as melhores coisas que fazemos. Pergunta o que eu posso fazer de forma efetiva para dar certo. Como eu posso ter uma mente consciente mais potente? Sempre se valorizando. Afinal, como eu já disse, nós somos pessoas ímpar. Nossos dons e talentos, e que todos temos, eles são sempre para um bem maior. Nós somos uma peça muito importante no universo, no cosmos, no mundo, na terra, na família, no trabalho, na comunidade que você frequenta. Você acredite no que eu estou dizendo, eu sou, nós somos. Nós fazemos parte de um componente que traz a harmonia e a beleza. Fica até poético, né? Você está acima de qualquer atividade que você faça, que você esteja desempenhando. Você, como eu disse, é ímpar, tem seus sonhos, tem seus objetivos. Você é importante. E é importante que eles, seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, sejam colocados em ação. Assim sendo, na primeira oportunidade, se lance, mostre seu potencial. Se estiver com medo, porque é natural, o medo ele tem limites. Vai com medo mesmo. Se der errado, é simples. Tenta novamente. E assim você vai indo, fazendo dar certo até dar certo. Afinal, quem não erra? Diz pra mim. Sabe quem não erra? Somente quem não faz nada. Quem não se desafia. É quem não vai experimentar de sua singularidade. E por essa razão também não crescerá como pessoa. Faz sentido isso para você? Pois bem, eu gosto muito de observar que na PNL, ou seja, a programação neurolinguística, a programação existe para dar um novo significado aos nossos comportamentos. É a forma como sequenciamos nossas ações para alcançarmos as metas. E através da neurologia, então, ou seja, da mente propriamente dita, é que vamos observar como pensamos. E a linguística? A linguística, na verdade, é como usamos a linguagem, é como ela nos afeta. Eu quero te dar um exemplo para você entender melhor. O seu modo, ou melhor, o seu medo de errar pode estar te inibindo de repetir uma ação, certo? O seu medo de errar. E o medo de errar, eu vou te dizer uma coisa, ele é uma das travas da mente. Ele é um perigo.
O medo de errar, ele pode estar te inibindo, como eu disse, de repetir uma ação. E o que sugerimos então? Que você reflita e exercite agora um novo pensamento, acreditando que não deu certo ainda. E declare alto e em bom tom: assim você estará com o seu jeitinho peculiar, com sua singularidade, praticando então 3 ações em uma. Como assim? Você pode estar perguntando. Veja bem, você pensa, certo? Você fala e você então age. Porque se você pensou, você falou, só falta a ação. E aí você age. E isso então te torna o quê? Te torna um ser singular. Te torna um ser único e detentor do seu eu no comando. E é aqui que entra o belo da nossa história de vida. O belo acontece, o lindo acontece. Você, então, vai escrevendo a sua história. E como eu já disse, vai deixando um legado. Por quê? Porque a cada dia que se vive no agora, no presente, para o amanhã é o nosso futuro, mas no amanhã ele já terá sido passado. E aí você aprende com as suas experiências. Então, agir no agora é uma das chaves. Age e pratique essas 3 ações em uma. Pense, fale e haja. Não dá certo. Talvez você diga assim, mas eu já tentei várias vezes, não dá certo. Diga para você, não deu certo ainda. Se é algo que você quer muito, que faz sentido para você, você precisa tentar, você precisa insistir. Você está entendendo? Você pode até ressignificar, de repente encontrar uma outra razão para mudar a ação, mudar o pensamento. Mas eu estou falando do foco naquilo que você quer fazer. Você está me entendendo? Que se o que você está fazendo te rotulou como um fracassado, como um derrotado, como um ninguém, eu quero te dizer que isso é apenas um rótulo. Você é essa pessoa que existe aqui dentro. Você tem uma essência, você tem um propósito. E você pode, você além de poder, você merece. Você só precisa querer, desejar, porque você consegue. Essa então é a beleza da singularidade, da sua imparcialidade, de você ser ímpar, de você ser um. Você é um. Nós somos um corpo, junto com todos. Todos nós precisamos um do outro, mas nós somos um, nós somos exclusivos, nós temos a nossa identidade. Nós temos a nossa digital única. Então, a minha proposta é que busquemos o melhor resultado da onde? Da nossa mentalidade. Mentalidade de quê? De crescimento em sua individualidade e singularidade. Entenda que você, então, não é o que você faz, e sim o que você tem em sua essência. E você pode ser, como eu já disse, o que você quer ser e pode ter, e você consegue e você merece. Pois bem, eu vou encerrar esse capítulo dizendo que eu espero que você tenha compreendido e que você compreenda qual é a sua essência e onde é que você pode melhorar. E que você vai para cima e você vai fazer dar certo até dar certo. E que basta que você se identifique talvez com esse personagem. E que você faça, veja a modelagem dele. Copie e busque a força do divino. E a força que está dentro de você também.
porque você tem uma força. Meu querido e minha querida, eu te agradeço por me ouvir, por compartilhar se desejar, por fazer comentários, porque o seu feedback só faz melhorar a minha busca por melhores conteúdos. Eu estou preparando algo bem legal que breve lhe trarei. Breve vou anunciar. Se você desejar entrar em meu grupo no WhatsApp, me manda uma mensagem. Nós temos 2 grupos no WhatsApp. Um dos grupos é um grupo de aconselhamento e de oração, com resultados fantásticos. E o outro é de autoconhecimento, onde a gente troca informações de autoconhecimento. É produtivo, porque todos nós temos algo de bom para compartilhar. Todos temos. Ninguém é exclusivo no ter e dar, mas no ser, sim. Você é especial. Você é uma pessoa magnífica. Você tem dentro de você uma singularidade que você precisa pôr para fora, você precisa doar. Você precisa fazer acontecer. Eu quero que nesse dia você deseje de todo o seu coração ter um padrão de coragem, de força, de alegria, porque você vai vibrar na escala das emoções com uma capacidade maior, de 200 para cima, de 200 Hz para cima. E sabe quando você faz isso, você atrai. Porque eu aprendi que a vida dá mais do mesmo. É o que você pensa que gera um sentimento em você. E é o que você sente que te conduz às ações. E as ações, se forem boas e repetidas, elas vão gerar um hábito saudável, maravilhoso. E esse hábito saudável e maravilhoso vai gerar, vai formatar, vai qualificar o seu caráter. E eu sei que o seu caráter é bom. O seu caráter é maravilhoso. E você então vai expandir e vai exteriorizar essa beleza, essa coisa magnífica que tem dentro de você. Meu querido, minha querida, breve terei novidade para nós. Pode demorar algumas semanas, mas breve terei. Beijos no seu coração. Obrigada por me ouvir. Eu amo você. Eu amo conectar com pessoas. E eu tenho uma missão, que é transmitir tudo que de bom eu recebo. Eu gosto quando Jesus diz assim, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Então eu recebi a graça de poder enxergar, ler, ouvir pessoas e transmitir. Eu quero te ouvir. Gostaria que você compartilhasse, que você fizesse o seu comentário. E se você gostou, então faz isso, compartilhe, tá? E fique atento, porque uma vez por semana eu trago conteúdos, porque isso é bom. E tudo que é bom é para ser vivido, é para usufruirmos, é para experimentarmos. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Eu acredito que Ele quer, porque Ele conta comigo e com você aqui. É aqui que Ele precisa de nós. Você é muito importante. Você é uma pessoinha maravilhosa. Fica com Deus.